Olá, pessoal. Vamos falar sobre a doença de Chagas, também conhecida como tripanossomíase americana. É importante diferenciar da tripanossomíase africana, que é a doença do sono. Antes de iniciar falando propriamente sobre a doença de Chagas, é importante lembrar de quem foi o Carlos Chagas. Então, Carlos Chagas, ele começou seus estudos no Instituto Oswaldo Cruz, no início do século. E foi pouco tempo depois dos estudos e descobertas de Pasteur e do próprio Oswaldo Cruz. Então, nessa época, já havia uma associação da França com o Brasil para os estudos em microbiologia. Inicialmente, ele se dedicou ao estudo da malária, inclusive teve um papel importante na erradicação da malária em Santos. E, ao aprofundar seus estudos sobre malária na região norte, é que ele descobriu o Trypanosoma cruzi, que ele associou uma doença ainda que não apresentava etiologia definida, que era a doença de Chagas. Além disso, ele também atuou de forma importante na gripe espanhola e teve importante influência na criação da especialização em higiene e saúde pública e na cadeira de doenças tropicais da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Ele, inclusive, teve 2 indicações ao Nobel. Aí, infelizmente, ele não ganhou nenhuma das duas. Inicialmente, em 1913, que ele perdeu para Richer, que fez estudos importantes sobre a anafilaxia. E em 1921, simplesmente não houve premiação para o Nobel de Medicina. Ficou sem nenhum laureado. A doença de Chagas, ela já foi encontrada sinais da presença dessa doença em várias múmias, tanto no norte do Chile quanto no sul do Peru. E nessas múmias foi encontrado resquícios de DNA do Trypanosoma cruzi, datados de mais de 9.000 anos. Há relato que há associação da doença de Chagas com a fixação dos povos, intensificação da agricultura e domesticação dos animais. Esses tetratomídeos, que são os vetores da doença de Chagas, eles eram encontrados tanto nas habitações humanas e chinchorro pré-colombianas. Atualmente, a doença permanece como um problema médico-social importante. Sua transmissão, como relacionada a encontros com o tratomínio, diminuiu, mas ela passou a ser um importante problema, principalmente em transplantes, hemotransfusões e nas gestantes, que podem passar a doença de Chagas de forma vertical. No mundo, a gente vai encontrar a tripanossomíase americana ou doença de Chagas apenas nas Américas, especificamente na América Central e na América do Sul. Sendo o Brasil ainda um importante foco. E os estados em que a doença vai predominar são os estados do Nordeste, principalmente Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí, Pernambuco e Maranhão, sempre na região mais central desses estados, na região do Sertão, em áreas secas. A doença de Chagas ela é causada pelo Trypanosoma cruzi, que recebeu esse nome justamente em homenagem a Oswaldo Cruz. Ele tem 2 formas, semelhante a outras doenças causadas por protozoários. Tem a forma amastigota, que é a forma que vai infectar os tecidos, e a forma epimastigota, que é a forma que vai ser encontrada nos triatomídeos e que vai entrar na corrente sanguínea. Percebam que ela é diferente do promastigota, que vai causar o calazar. Né? No promastigota, o cinetoplasto fica entre o núcleo e o flagelo. Aqui não, o núcleo fica entre o cinetoplasto, que é esse na seta preta, e o flagelo na setinha verde. E aqui é a membrana utilizada para locomoção, para fazer movimentos. Aqui na visão mais próxima, vocês podem ver aqui o cinetoplasto, o núcleo e o flagelo. A transmissão é vetorial. E essa transmissão pelo vetor, ela está muito relacionada à pobreza e à falta de cuidados de higiene. Então, esses
pequenos animais, esses pequenos insetos que são os barbeiros, aqui do gênero Triatoma, ele vai habitar nas paredes das casas de pau a pique, ou casinhas de sapê. Né? Então, tem seus ovos implantados, então elas ficam em colchões, em camas, em catres, em paredes. E as duas formas, tanto as fêmeas quanto os machos, elas são hematófagas. Então, elas fazem seu reparto durante a noite. E a partir daí, elas vão infectar os humanos. Então, essa forma está bem relacionada à miséria. Né? Com a melhoria das casas, a gente e o uso de mosquiteiros, praticamente essa forma de transmissão é abolida. Porque realmente esses animais vão fazer seu reparto à noite, durante o sono dos humanos. E deixando de ter grande importância, apesar de ainda existir nas zonas rurais, a gente vai ter importância nessas outras formas. As formas transfusionais, em sangues que não foram testados adequadamente. As formas congênitas, aquelas mulheres que não foram diagnosticadas, que não foram tratadas e que engravidam, que é transmissível de forma vertical. E cada vez mais vem adquirindo importância a transmissão por via oral, por falta de boas práticas em relação ao cuidado e preparo de alimentos, principalmente açaí, visto que o açaizeiro é um dos ambientes naturais onde o triatoma vive, e em calda de cana, porque eles também habitam essas plantações. Então, ao ser recoletado esse material, se não for processado de forma adequada, pode haver maceramento do barbeiro dentro da produção do alimento, seja da cana-de-açúcar, seja do açaí, e vai haver contaminação. A pasteurização ela é eficaz para eliminar o Trypanosoma cruzi. Por isso que é importante, principalmente no consumo de açaí, que ele seja de procedência adequada, então um alimento que seja pasteurizado adequadamente. Os principais vetores são aqui o triatoma, esse é o Panstrogilos. Os principais vetores são o Panstrogilos, que é esse aqui, e o triatoma, que é esse aqui mais amarelinho. Todos eles são hematófagos. A transmissão vai ocorrer, como eu já falei, a via de transmissão vetorial diminuiu sua importância por conta da melhoria das casas, mas a via alimentar ganhou muita importância, até porque ela pode ocorrer de forma endêmica, aliás. Ela pode ocorrer em surtos. Então, em determinado ponto que teve seu material contaminado, vai levar a surto entre as pessoas que consumiram aquele alimento não preparado adequadamente. E como é que ocorre a história natural da doença de Chagas? Lembrando que quando a infecção é pela via oral, a doença é mais grave. A forma aguda, ela vai ter um início de sintomas de acordo com a forma que foi feita a transmissão. Se for transmissão vetorial, de 10 a 15 dias, através da picada do barbeiro. Pela doação de sangue ou uso de outros hemoderivados, de 20 a 40 dias. Quando é oral, cerca de 20 dias. E nas formas verticais pode ser em qualquer momento após o parto. E essa forma aguda, se ela não for tratada adequadamente, ela, em alguns casos, vai evoluir para a forma crônica. Alguns indivíduos elas conseguem curar espontaneamente, sendo que metade deles vai desenvolver a forma crônica sintomática, que é aqueles que fazem a forma cardíaca e aqueles pacientes que fazem a forma digestiva. Geralmente é uma forma ou a outra. É raro se apresentar no mesmo paciente as duas formas. E 50% dos casos fazem a forma indeterminada, permanecem assintomáticos. Eventualmente, pouquíssimos deles evoluem para alguma forma crônica sintomática, mas a metade vai permanecer totalmente assintomático ao longo da sua vida. As manifestações clínicas. Na forma vetorial da transmissão,
a picada vai acontecer em locais expostos. Por isso que é comum que ocorra nas regiões próximas ao rosto. E nessas situações, quando a picada ocorre no rosto, pode haver um sinal bem peculiar, que é o sinal de Romagna, ou chagoma de inoculação. Nesse sinal de Romagna, você vai apresentar uma edema bipalpebral unilateral associado à linfonodomegalia satélite. Esse sinal não é muito comum, esse edema periorbital. Ele vai acontecer em 1 a 2% dos pacientes. E quando a picada em outra região mais afastada dos olhos, você vai encontrar o chagoma de inoculação, que é a região endurada e hiperemiada com linfonodomegalia satélite. O período de incubação após o contato com o parasita é de 5 a 60 dias, varia de acordo com como foi o contato. Nessa fase inicial, vai haver uma alta parasitemia. Então, o diagnóstico nesse momento, idealmente vai ser pela pesquisa direta do parasita, visto que a riqueza do parasita na corrente sanguínea. Então, a forma do diagnóstico ideal é a gota espessa. A semelhança da malária, que também é pela gota espessa, que a gente vai fazer a pesquisa direta. E, inicialmente, vai haver disseminação pelas células de Kupfer, nos macrófagos do baço e nas células do miocárdio. Então, é comum na fase aguda sintomática haver hepatosplenomegalia, mas raramente ocorre cardite na fase aguda. Mas quando ocorre, muitas vezes é letal. Então, vai haver a infecção local, esse parasita vai se disseminar para os nódulos linfáticos, por isso ocorre a resposta linfonodomegalia satélite, e a partir daí ele vai se deslocar para o sistema nervoso central, coração e aparelho digestivo. Os sintomas iniciais são febre, os sintomas constitutivos de casos infecciosos, como febre, astenia, inapetência, adenomegalias vão estar presentes, hepatosplenomegalia também. Para aqueles pacientes que se infectam pela forma oral, os sintomas digestivos eles são muito marcantes, principalmente de diarreia do abdominal. Pode haver miosite e lesões dos plexos nervosos intramurais das vísceras ocas. Na forma aguda, as lesões cardíacas estão muito associadas às lesões neurológicas. Então, aqueles pacientes que fazem meningoencefalite, muitas vezes também vão evoluir com cardite, o que tem uma alta morbidade, mortalidade. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico? Então, antes de tudo, é preciso que haja a suspeita clínica. Então, você precisa, para ter essa suspeita clínica, precisa ter um vínculo epidemiológico, afinal, os sintomas são um pouco específicos. Então, se você esperar que haja uma alteração cardíaca ou encefalite para suspeitar, vai ser um pouco tarde, porque já são manifestações bastante graves. Então, você precisa encontrar vínculo epidemiológico com esse paciente. Né? Então, pacientes que estão em região endêmica, que consumiram açaí em locais de higiene duvidosa, caldo de cana também, que estiverem em residências com contato com o barbeiro. Então, nessas situações, e que estejam com quadro clínico. Febre, linfonodomegalia e hepatosplenomegalia. Então, como é que a gente vai fazer o diagnóstico? Na fase aguda, o ideal é que seja feito exames parasitológicos. Mas, no caso da doença de Chagas, além do exame parasitológico, a gente também vai coletar material para realizar a sorologia. Então, o paciente realizou o exame parasitológico, que é o exame direto da gota espessa. Resultado positivo, já confirma o caso, porque se você encontrar um Trypanosoma cruzi no sangue, é porque é ele mesmo. Não tem como estar falso positivo. Se ele está ali, ele não deveria estar ali, não é mesmo? Caso o resultado seja negativo, mas haja uma grande suspeição, a gente pode fazer uma nova coleta. Estando positivo, a gente confirma o caso. Se o caso for negativo, a gente vai precisar recorrer às sorologias. Se houver detecção de IgM positivo, haverá a confirmação do caso.
Se o IgM for negativo, a gente pode descartar o caso. Então, mesmo que seja IgG positivo, isso pode ser uma doença de Chagas crônica, não aguda, que esteja justificando os sintomas agudos atuais. E no caso do IgG, se for reagente, a gente precisa refazer a sorologia com 15 dias. Porque se houver aumento da concentração do IgG, então isso indica uma infecção aguda. Porque quando a infecção é recente, então o IgG ainda vai estar em fase de elevação. No caso das infecções crônicas, ele já vai ter atingido um platô, então ele não aumenta. Nas infecções agudas, ele está em ascensão ainda, então se você detectar só o IgG, repete com 15 dias. Se esse IgG estiver elevado em mais de 2 diluições, então vai confirmar um caso agudo. Se ele for negativo, a gente vai descartar o quadro. E vai investigar outras patologias que justifiquem os sintomas. A forma indeterminada é daqueles pacientes que tiveram a forma aguda, que não foi diagnosticada no tempo adequado, que foi assintomática, que não foi tratada no momento certo. E para aqueles indivíduos que têm a forma aguda da doença de Chagas oligossintomática, ou vão evoluir sem sequelas aparentes, né? Em nível celular vai haver alterações, vai haver sequelas, mas em nível de funcionamento inicial não vai haver alterações. Então, a função cardíaca vai estar normal, o peristatismo ainda vai estar preservado, e o indivíduo vai viver dessa maneira, por vários anos, sendo portador aparentemente são. Por que acontece? O indivíduo só vai manifestar sintomas da doença de Chagas quando houver uma destruição muito grande dos plexos nervosos, que levem à paralisia, que levem à miocardiopatia. Ou seja, enquanto as alterações são iniciais, o paciente não tem alterações aparentes. Lembrando que em nível celular, essas alterações, essa destruição dos plexos nervosos já está acontecendo. Nessa forma indeterminada, apesar do paciente não ter queixas, ele já vai ter os exames sorológicos positivos e o fato bem importante, eventualmente pode ter exame parasitológico positivo, mas é bastante raro, porque a parasitemia intensa ela é mais comum no início da doença. Nessa fase, não vai ter arritmias cardíacas, então o eletro vai ser normal e os órgãos vão ter seus tamanhos normais. E o que acontece? 50% dos indivíduos que não foram tratados inicialmente vão evoluir para a fase crônica. Essa fase crônica ela é marcada pela baixa parasitemia, ou seja, provavelmente o exame direto não vai ser positivo, vai ser negativo. E ainda assim é possível a cura espontânea, apesar de ser mais rara quando chega nessa fase. E essa fase vai ser marcada justamente pela incapacidade laboral. Então o paciente vai sofrer, se for o megaesôfago, ele vai sofrer de inapetência, não vai conseguir se alimentar adequadamente. As constipações crônicas levadas pelos megacoles são realmente incapacitantes. E as próprias arritmias cardíacas. A forma cardíaca ela vai ocorrer em cerca de 30% dos infectados. Então, ela vai se manifestar como uma cardiopatia fibrosante, focal e contínua de baixa intensidade. Geralmente se inicia de 5 a 10 anos após a infecção aguda. E a principal manifestação vão ser as arritmias, com bloqueios atrioventriculares. Inclusive, é uma causa de morte súbita. Então, o paciente pode apresentar síncopes, hipotímias, tonturas, palpitações. Quando ocorre a evolução para a insuficiência cardíaca por conta da cardiomegalia, você vai apresentar sinais e sintomas da ICC, como a dispneia, edema de membros inferiores e, eventualmente, fenômenos tromboembólicos. A morte geralmente se dá ou por arritmia cardíaca, que pode levar à morte súbita, ou pela própria insuficiência cardíaca, além de eventos tromboembólicos também. Aqui a gente pode observar o aspecto da cardiomegalia, comum na doença de Chagas, o aneurisma de ponta, que vocês podem visualizar aqui.
Em relação às fases crônicas digestivas, vai ser marcada pelos megas. Então, você tem o megaesôfago ou o megacólon. Você vê aqui a alça bastante dilatada. E os sintomas vão depender do órgão atingido. Se for esôfago, vai ser marcado pela disfagia, inicialmente para líquidos, e vai evoluindo progressivamente. A regurgitação também é bastante comum, com tosse, por conta do acúmulo do alimento no esôfago. Pneumonia aspirativa, porque esse alimento ele vai regurgitar, ele vai voltar e vai fazer broncoaspiração. E constipação. Então, os pacientes eles vão passar por dificuldade alimentar, perda de peso, desnutrição. E o tratamento nessas situações, muitas vezes, é cirúrgico, para promover a diminuição da pressão dos esfíncteres, para ajudar no esvaziamento desses órgãos. O diagnóstico laboratorial, na fase crônica, ele já vai ser mais voltado para as sorologias, né? Tanto o método ELISA, quanto a imunofluorescência indireta, que é o RIF. Também pode ser pela hemaglutinação de indireta. Então, nesses pacientes que apresentam alterações radiológicas sugestivas ou que têm critério epidemiológico, deve ser feita a sorologia. Como é que ocorre esse processo? Então, você tem aquele paciente que é de zona endêmica ou que ele tem um quadro clínico sugestivo, você feita a coleta do soro do plasma por 2 métodos diferentes. Se ambos forem negativos, a gente vai liberar como negativo. Se ambos forem positivos, a gente vai considerar positivo. Afinal, são 2 metodologias diferentes. Se os exames forem discordantes, a gente vai coletar uma nova amostra. E, se forem positivos, confirma. Se forem negativos, afasta. Se mantiverem inconclusivos, as amostras vão ser encaminhadas para centro de referência, onde outros exames poderão ser realizados. E como é que se dá o tratamento da doença de Chagas? O tratamento da doença de Chagas ele pode ser feito em qualquer etapa. Idealmente na fase aguda, que a gente vai garantir uma cura, um índice de cura muito maior do que nas fases crônicas. Então, quando o indivíduo é diagnosticado na sua fase aguda, a cura é cerca de 80%. Então, obviamente, esse indivíduo curado, ele não vai evoluir com as megalias, as grandes megas da doença de Chagas. Existem 2 medicações aprovadas, então elas são bem antigas, tem mais de meio século de que foram desenvolvidas, e até então não tem nenhuma medicação nova. A doença de Chagas é uma das doenças tropicais negligenciadas. Então, você não há estudos que realmente que tentem inovar em termos de medicação para essa doença. O besonidazol, ele inicialmente era fabricado pela Roche, era o Roxagan, que não existe mais nessa formulação, porque a Roche parou de fabricar. Ele tem efeito apenas contra as formas sanguíneas, mas o besonidazol ele já é produzido na forma de líquido para as crianças. Ele é aprovado a partir de 2 anos de idade. Então, o tratamento ele é bastante longo, por 2 meses, e é uma medicação com muitos efeitos colaterais. Então, cefaleias, tonturas, anorexia, perda de peso, dermatites, anemia. Então, esses pacientes precisam ser monitorizados, porque é um tratamento que não é fácil pela medicação ser bastante tóxica. A outra opção que nós temos é o Nifurtimox, e que vai agir sobre as formas sanguíneas e sobre as formas teciduais. O tratamento é um pouco mais prolongado, mas é autorizado só para adultos. Também apresenta bastante efeitos colaterais: anorexia, emagrecimento e depressão medular. Além desses tratamentos medicamentosos que visam eliminar o parasita, a gente também vai intervir em medicamentos sintomáticos ou cirurgias, a depender da situação clínica do paciente. A avaliação da cura é feita pela negativação sorológica e vai ocorrer num tempo variável. Nas formas agudas, essa sorologia demora até 5 anos para negativar e o paciente vai sendo acompanhado.
Naqueles pacientes que adquiriram pela infecção congênita através de contato com suas mães, é cerca de 1 ano para negativação o clearance da sorologia, e nos pacientes com doença crônica, 5 a 10 anos para negativar a sorologia. Então, esses pacientes eles precisam ser bem acompanhados. A prevenção da doença de Chagas, ela passa basicamente para eliminação ou afastamento do contato dos humanos com os tratomídeos, ou seja, construções de casas adequadas e boas práticas alimentares. Então, só isso já é suficiente para eliminar boa parte dos casos, além de fazer rastreamento das mães que vivem em áreas endêmicas, para eliminar a transmissão vertical, ou tratar precocemente essas crianças que nasceram infectadas pela doença de Chagas vertical. Em outras situações em que você não consegue de forma imediata melhorar as situações de moradia dos indivíduos, é importante a aplicação de inseticidas de efeito residual nas paredes. No caso do triatomídeo, o DDT ele não é eficiente, a gente precisa usar outros organoclorados, que eles têm uma característica bastante peculiar, são todos muito cancerígenos. Então, o ideal realmente, ao invés de ficar envenenando as casas de pau a pique, é construir moradias adequadas para as pessoas, com forro no teto, com paredes com reboco, com chão acimentado, casas limpas. O uso de mosquiteiros também é eficaz para evitar que o triatomídeo entre em contato com as pessoas. As boas práticas de higienização, preparação e transporte, armazenamento e consumo de alimentos, ou seja, o açaí tem que ser separado adequadamente. A coleta do açaí ainda é basicamente extrativista. Então, várias comunidades realizam essa coleta e esse material tem que ser processado adequadamente. Os doadores de sangue precisam ser rastreados para a doença de Chagas, não apenas os doadores de sangue, mas os doadores de órgãos sólidos também. E rastrear essas crianças e RNs que nasceram de mães que potencialmente são infectadas pela doença de Chagas. E é isso, é uma doença que ainda tem importância, apesar de ser uma doença praticamente invisível. Não se fala muito sobre a doença de Chagas na mídia, mas ela existe, ela está aí no nosso meio, levando a grande morbidade da nossa população. É importante ter cuidado em relação às espécies de triatomídeos, porque nem todos eles necessariamente são infectados. Ou seja, é importante, se você encontrar um triatomídeo na sua casa, no seu sítio, que ele seja levado para a Secretaria Municipal de Saúde, onde vai ser feita realmente a avaliação se esse triatomídeo está infectado pelo Trypanosoma cruzi, para que medidas de controle sejam estabelecidas. Vou deixar alguns links de interesse para vocês aqui na página, e inclusive o manual de controle da doença de Chagas e tratamento. E até mais!